Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Cristo. Hoje com um tema muito bacana para mim, para você, para nós que somos casados. Nós iremos falar de sexo e oração. É isso mesmo. Se isso já te assustou de início, como assim, Guto, sexo e oração? Eu quero dizer que algo de errado não está certo. Venha comigo nesse episódio que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Então, é isso mesmo que você ouviu. No episódio de hoje do Café com Cristo, nós iremos falar de sexo e oração. O que essas duas coisas que aparentemente são tão opostas têm a ver com o meu casamento e com o seu casamento? Mas antes de você assistir esse episódio, eu quero dizer que se você ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever agora. Nem vai adiante antes de se inscrever, já aciona esse sininho que tem aqui do lado para que você possa receber as notificações dos próximos episódios. E claro, se essa mensagem fizer sentido na sua vida, compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que mais vidas sejam alcançadas. E deixa aqui o teu comentário e o teu like. Vamos nós então para esse episódio de hoje? Então preste bastante atenção porque este assunto pode mudar o seu casamento para sempre. Essas duas coisas jamais poderão faltar na sua relação: sexo e oração. É isso mesmo. Eu quero começar dizendo para você o seguinte: nenhum casamento pode ser feliz em plenitude, pode ser feliz plenamente, se não tiver esses dois elementos, o sexo e a oração. Você precisa ter essa conexão de sexo e de oração com o seu marido e com a sua esposa. O sexo faz parte da criação de Deus. Foi Deus quem deixou o sexo para mim e para você, para o nosso casamento. O problema é que devido a tudo que tem acontecido por conta do pecado, as pessoas têm distorcido e têm transformado algo que é sagrado em algo profano. E o demônio, Satanás, ele é especialista em confundir a cabeça das pessoas que não têm conexão com Deus, que não sabe de fato a sua verdadeira identidade e como que ela deve funcionar. Pessoas que não conhecem o manual. E aí ele começa a distorcer tudo que Deus faz, que é bom e perfeito, ele tenta mostrar para você que é ruim ou que não é tão legal assim. E tudo que é errado, ele tenta trazer para a sua vida como algo comum, algo normal, algo natural. Preste bastante atenção no que eu vou ler para você agora. Está em Gênesis, no capítulo 1, versos 27 e 28. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo, porque confiar é bom, mas conferir é melhor ainda. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que é impossível você procriar, você ter muitos filhos, se você não fizer sexo com seu marido e com a sua esposa. A não ser que você seja de uma outra espécie que só encosta aí um no outro, pensa, pega e procria, né? Eu não conheço essa espécie. Mas deixa eu te falar, para você procriar, para você gerar filhos, você precisa fazer sexo. Então sexo é uma ordem de Deus para a minha vida e para a sua, no tempo certo, na estação certa da minha vida e da sua. O sexo foi criado para nos proporcionar prazer e satisfação, tanto aos homens quanto às mulheres. Nós recebemos essa dádiva de Deus, nós temos a capacidade de sentir prazer, de se deleitar no nosso casamento. Isso pode enriquecer profundamente o meu casamento e o seu casamento, meu amigo. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você no livro de Cantares, lá no capítulo 4, verso 10 e 11. Como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é o mais agradável que existe. Os seus lábios têm gosto de mel, minha querida. A sua língua é para mim como um leite e mel. E os seus vestidos têm cheiros dos montes Líbanos. Uau, meu amigo, é muito amor, é muito tesão. É isso mesmo. O sexo foi feito para mim, para você que é casado, para você que tem um marido, para você que tem uma esposa. Não tenha nojo disso, não tenha vergonha disso. Não deixe que o demônio entre na sua vida para distorcer algo que é tão lindo, que é tão prazeroso, que Deus deixou para mim, para você. Entenda isso. Observe
Lá em Atos 17, 24 diz: Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Observe, tudo que existe, inclusive o sexo, foi Deus que criou. E Ele criou para mim e para você, para que a gente tenha vida em plenitude, em abundância. Eu quero que você acompanhe agora em Provérbios 5, 18 e 19. Hoje tem muita Bíblia para mim e para você. Eu vou lhe provar que o sexo é algo sagrado para a minha vida e para a sua, não porque eu acho ou porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus deixa isso para mim e para você. Olha o que é que fala em Provérbios 5, 18 e 19. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, meu amigo, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Ai, papai, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Como é que ela vai te cercar de amor e te fazer feliz se ela não faz sexo com você? Você consegue entender? Você precisa fazer sexo com o seu marido, você precisa amar, ter amor por ele, ter uma noite de prazer. Isso vai enriquecer, isso vai trazer fogo, vai acender a paixão de vocês, vai transformar o casamento de vocês em outro nível, meu amigo. Preste atenção. O sexo fora do casamento é pecado. Deus deixa isso muito claro. Ele fala que o homem se tornará uma só carne quando ele deixar pai e mãe, quando ele for diante do altar, quando ele casar com a sua mulher. Ali sim ele vira uma só carne. E quando ele vira uma só carne, o sexo é uma bênção na vida dele. O sexo fora do casamento é errado. Mas viver em um casamento sem sexo é tão errado quanto fazer sexo fora do casamento. Você entende o que eu quero dizer para você? Nós nos tornamos uma só carne quando praticamos o sexo. Nesse momento tão íntimo do casal, existe ali uma troca de fluido, uma renovação da aliança. Parte de você fica na sua esposa naquele momento, parte da sua esposa vem com você naquele momento em que há essa interação, onde os corpos se encontram, onde você deixa fluido na sua esposa derrama fluido em você. Naquele momento vocês renovam a aliança, vocês se tornam uma só carne. Entenda, o sexo faz parte do seu casamento. O sexo é bênção para o seu casamento. Olha o que a palavra traz para mim e para você em 1 Coríntios 7, 3, 5. Mais claro do que isso, meu amigo, é impossível. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o marido. Assim como o marido também não manda no seu próprio corpo, quem manda é a esposa. Que os dois não se neguem um ao outro. Vou repetir de novo. Que os dois não se neguem um ao outro. Você consegue entender isso? A não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Meu Deus do céu. A Bíblia está dizendo para mim e para você. Você precisa fazer sexo com o seu marido. Você precisa fazer sexo com a sua esposa. Só existe uma única forma de vocês não estarem fazendo isso. Se vocês estiverem com algum problema de saúde, se isso não for possível por alguma doença, então você deve procurar ajuda médica, deve fazer um tratamento, entender o que é que está acontecendo com vocês. Mas fora isso, se não for por um motivo de doença, a única forma que isso pode acontecer é se vocês dois entrarem num acordo. Não, vamos fazer um jejum, um propósito de oração, vamos passar aqui um tempo sem fazer sexo e vamos ajoelhar, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos colocar isso como um sacrifício, como algo de penitência. Amigo, depois você volta a fazer sexo de novo. Passou aquele período, você volta de novo à atividade. Olha só, qualquer pessoa que está casado e não faz sexo, olha o que é que Paulo fala aqui pra gente, ó. A fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Nós nascemos para fazer sexo. Nós nascemos para casar, para ter filhos. Se você não faz sexo com o seu marido, se você não faz sexo com a sua esposa, você vai ser tentado pelo demônio lá fora, pelo Satanás, e você vai cair facilmente em armadilhas, porque você não vai conseguir conter os seus desejos.
o que a gente vê de pessoas caindo lá fora. Claro que isso não é uma desculpa, que existem pessoas pilantras, mau caráter e que utiliza isso como argumento, como desculpa para o adultério. Aí nós estamos falando de pessoa mau caráter, é outra situação. Mas a gente também não pode dar sorte ao azar, a gente também não pode brincar com uma situação como essa. Você percebe que é algo de Deus para a sua vida? O sexo é algo natural. O demônio tem distorcido isso, tem feito com que as pessoas vejam isso como algo banal. Então, mesmo antes do casamento, as pessoas saem por aí transando com todo mundo, como se fosse algo normal. Agora inventaram uma frase que é, como é, meu Deus, é meu corpo, minhas regras. Eu sou o dono do meu corpo, eu faço o que eu quiser. Não, filho, o dono do seu corpo é Deus, foi Ele que te criou. A Bíblia diz que mesmo antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já tinha sonhado com você, Deus já tinha planejado você. Então você não é objeto sexual para ser usado por um, por outro, ou para sair por aí usando qualquer um. Você não é lata de lixo para qualquer um chegar a depositar em você ali os seus restos, o seu lixo e ir embora. Você não é. O sexo é algo sagrado, é algo divino, é algo de Deus. E eu posso te falar isso com total autoridade. Sabe por quê? Porque um dia eu também fui essa pessoa que achei que poderia tirar o vazio que existia em mim, fazendo sexo com todo mundo, saindo por aí uma mulher, 2, 3, 4, quanto mais melhor. Era assim que eu pensava antes, até eu conhecer Jesus, até eu conhecer minha verdadeira identidade. E sabe por que eu não tenho um pingo de vergonha de falar sobre isso? Porque hoje eu sei verdadeiramente quem eu sou. Hoje eu sei qual é a minha verdadeira identidade em Cristo Jesus. Aquele que anda na luz já não tem mais trevas na vida dele. Eu posso te dizer isso com total autoridade. No dia que você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, você vai entender que você só precisa de uma única mulher para você ser feliz, para você construir a sua casa, a sua família e para você ter vida em plenitude. O sexo não foi feito para te dar um prazer desordenado em qualquer lugar, de qualquer jeito, não. O sexo existe dado por Deus como algo sagrado para procriar, para que você tenha uma família, para que você tenha um lar. Entenda isso, mude também a sua vida. Eu posso te garantir, como tudo que eu vivi antes, todos os momentos que eu tive, com todas as mulheres que eu tive, nada pode ser comparado nem 1% com o que eu vivo hoje dentro do meu lar, com a minha esposa, com a minha família, tendo uma única mulher, podendo ter relações com ela de forma lícita, de forma honesta, de forma decente, consagrada aos pés do Senhor. Antigamente eu fazia sexo e tinha vergonha, depois sentia nojo. Hoje eu termino de fazer sexo, eu ajoelho com a minha esposa no pé da cama e oro e agradeço a Deus. Você consegue entender? Na mesma cama onde eu faço sexo com a minha esposa, naquela mesma cama eu ajoelho do lado dela e eu oro e eu agradeço a Deus pelo aquele sexo gostoso. Eu agradeço a Deus porque eu tenho uma esposa maravilhosa, porque eu tenho um lar. Eu agradeço porque aquele quarto é o nosso santuário, é onde a gente adora a Deus, é onde a gente faz amor, é onde a gente tem a nossa conexão física, emocional, espiritual. Aquele lugar é sagrado. Você consegue perceber? E não dentro de um quarto de um motel, não com sujeira, não com as pessoas que eu nunca vi, que eu não conheci, trocando ali emoções, experiências com pessoas que você não sabe nem de onde vem. Amigo, eu posso te garantir, isso não é prazer, o nome disso é condenação. O demônio tenta colocar na sua cabeça como prazer, mas não é. O verdadeiro prazer, a verdadeira sensação do amor de Deus, você tem quando você faz sexo com a pessoa que você jurou amor eterno, com a pessoa que você foi no altar, com a pessoa com quem você constrói a sua casa e a sua família. Você consegue me entender? Agora deixa eu falar para você aqui sobre o próximo ponto. Primeiro, eu quero que você entenda duas coisas. Em Mateus 18, 20 fala o seguinte: onde estiverem 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. O que é que eu quero dizer para você? Todas as vezes que você e a sua esposa, ou você e o seu marido se unem ali para orar, para entregar a vida de vocês na mão de Deus, Deus está ali no centro, Deus está no meio, Deus está ouvindo o que vocês estão pedindo a Ele. Vocês não precisam sentir a presença de Deus naquele lugar. Vocês só precisam fazer o que a palavra fala. Se a Bíblia está dizendo que onde estiverem 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Se Jesus está declarando isso, você pode ter certeza que Ele está ali. Mesmo que você não sinta, porque isso é uma promessa. E nenhuma promessa de Deus até hoje deixou de ser cumprida.
Ele é um Deus que cumpre promessas. Então, se Deus falou que estaria lá, Ele com certeza está no meio de vocês. Então, se unam para orar. Orem juntos, existe um poder sobre isso, existe um poder sobre o acordo. Olha o que é que a Bíblia fala em Amós 3:3. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Se vocês não estiverem em acordo, vocês não vão para lugar nenhum. Então, se vocês se unem para orar, se vocês têm um acordo, se vocês têm um propósito, se vocês estão alinhados no pensamento de vocês e vocês ajoelham juntos para orar por aquilo, amiga, a vitória é certa, ninguém pode parar vocês. Duas pessoas orando juntas com o mesmo propósito, com a mesma intenção, pessoas que falam a mesma língua, pessoas que se entendem, são capazes de fazer qualquer coisa. Você quer que eu lhe prove isso na Bíblia? Abra a sua Bíblia agora em Gênesis, lá no começo do mundo, na criação. Gênesis capítulo 11, versos 5 a 7. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Verso 6. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. Repita comigo, uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçam, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aqui nesse contexto, Deus está falando sobre a Torre de Babel, que o pessoal estava construindo naquela época. E ele está dizendo assim, ó, um povo que fala a mesma língua, um povo que fala a mesma coisa, ninguém pode parar eles. Eles têm força, eles têm poder. Olha a chave que eu trago hoje para o teu casamento e para a tua vida. Se você ora com a sua esposa, onde estiverem dois ou mais em meu nome, ali eu estarei. Se vocês estiverem em acordo, existe poder no acordo. E se vocês falam a mesma língua, se vocês se entendem, se vocês estão na mesma direção, amigo, ninguém pode parar vocês. Então entenda esses dois princípios para a sua vida. Casal que faz sexo, casal que faz amor, casal que tem conexão de corpo, de alma, casal que está alinhado à palavra de Deus, casal que ajoelha, casal que ora junto. Esse casal jamais poderá ser derrotado. Você não pode perder nenhuma dessas duas áreas da sua vida. Sexo e oração. Oração e sexo. Se você está morando com uma pessoa, já repeti lá atrás, eu vou repetir de novo. Falei lá atrás, eu vou repetir de novo. A não ser que seja por causa de doença. Se não for, não existe desculpa. Um casal que mora junto e não faz sexo, ele não é mais marido e mulher. Ele pode ser irmão e irmã, amigo e amiga, menos marido e mulher. O que vai consolidar a união de vocês, o que vai fazer de vocês de fato marido e mulher, é o sexo. Eu vejo casais que depois de alguns anos de casado parece que cria nojo um do outro. Nem beijar na boca não beija mais. Engraçado que quando é namorado não se segura, é na frente do povo, é no shopping, em todo canto se beijando, aquela coisa mais horrível do mundo. Não tem quem consiga segurar os dois. Aí depois que casa, que tem uma oportunidade, que pode beijar, que tem uma casa para ficar à vontade, para namorar, aí começa a ficar, parece que tem repulsa ali, nojo um do outro. Nem beijar mais beija. Beije o seu marido, beije de língua, beije a sua esposa. Faça um sentir tesão pelo outro, prazer pelo outro. Ai, Guto, como é que tu no Café com Cristo tá falando um negócio desse? Você tá vendo como é que você enxerga as coisas? O demônio distorce de tal maneira algo que é lindo, algo que é puro, que a gente começa a ver como uma coisa feia. Nossa, que história, que beijo de língua, que sexo, que não sei o que. As pessoas começam a ver de uma forma totalmente distorcida. Você precisa fazer sexo. Não negue amor ao seu marido. Não negue amor à sua esposa. Ore de joelhos com seu marido, ore de joelhos com a sua esposa. Eu garanto para você como o seu casamento pode ser transformado completamente, mudado, se você não abrir mão de sexo e oração com seu parceiro. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Isso mudou a minha vida, mudou o meu casamento e pode mudar o seu também. Que Deus te abençoe.